A paz do Senhor, queridos amigos, amados irmãos em Cristo Jesus. Prazer estar aqui com você mais uma vez para mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical, né? EBD no ar, Departamento da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, aqui na cidade de Londrina, no estado do Paraná, né? E estamos aqui mais uma vez para um conjunto de aprendizado a respeito do tema que nos é proposto pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus para o primeiro trimestre do ano de 2022. Estamos estudando a respeito da supremacia das Escrituras, né? Qual comentarista, pastor Douglas Batista, nos trouxe a respeito da Bíblia Sagrada. Já estudamos 5 lições que muito têm nos ajudado e fortalecido a nossa fé. A Bíblia Sagrada é o nosso livro de cabeceira, é o nosso livro de fé. É aquele livro que não se aparta das nossas mãos. E estamos aqui a cada dia procurando entendê-la. E vamos passar a nossa vida toda estudando e não vamos conseguir dissecar a Bíblia, melhor dizendo, desculpe, e entender aqui aquilo que Deus tem para nós. A Bíblia é tão sagrada e tão fantástica que podemos ler o mesmo texto 10, 20, 30 vezes que sempre vamos encontrar coisas novas para satisfazer e encher o nosso coração. Porque ela não é do homem, ela é de Deus. Na lição de número 6, que nos é proposto, que vamos estudar no domingo, no dia 6 de fevereiro de 2022, em cada sala de aula nas nossas igrejas, nós vamos falar a respeito da Bíblia como um guia para a vida. A Bíblia não é somente um livro para ficar aberto na cabeceira da cama, ou como vemos aí em muitos pontos comerciais, a Bíblia aberta no Salmo 91, cujas páginas todas amareladas e empoeiradas, né? Como se fosse ali um amuleto para espantar maus espíritos. A finalidade da Bíblia não é essa, né? Por mais que tentem enaltecer a Bíblia Sagrada e a colocam em destaque em alguns lugares, ela não pode ficar simplesmente aberta sem que tenha um manuseio de cada um de nós. Aliás, a vida que ela produz, ela só vai fazer isso quando nós, pela fé, entendermos que ela é a palavra de Deus. E tomarmos a Bíblia Sagrada para andarmos segundo os seus ensinamentos. Por isso a Bíblia ela é um guia para a vida. Assim como qualquer equipamento, veja bem a comparação que quero fazer, por mais esdrúxula que seja. Assim como qualquer equipamento que você compra tem um manual, tá? Assim a nossa vida, ela também tem um manual que é a Bíblia Sagrada. Assim como qualquer navegante tem um mapa para dirigir o seu caminho, assim também a nossa estrada nessa vida precisa de um mapa para nos levar ao caminho correto, chegarmos ao porto seguro, estarmos diante do caminho certo em que devemos andar. A Bíblia ela vai nos dirigir passo a passo daquilo que nós devemos fazer, como devemos nos comportar e como nós devemos agir. A Bíblia Sagrada é o livro que vai delimitar os nossos passos para fazermos aquilo que é o correto e evitarmos o mal. A Bíblia Sagrada, como diz Salmo 119, 105 no texto áureo, diz que ela é lâmpada para os meus pés e a tua palavra é luz para o meu caminho. É ela que vai nos iluminar para nos mostrar aonde nós devemos palmilhar, aonde a nossa vida deve estar e andar. A Bíblia é um guia seguro para a nossa caminhada cristã. Se estivermos alicerçados no ensinamento da palavra de Deus, somos instigados a viver com sabedoria e com prudência. Tá? Vamos entender o que é a sabedoria e o que é a prudência nesses breves minutos que aqui passaremos. A Bíblia é a verdadeira guia para a nossa vida. Quem põe em prática os seus ensinamentos será considerado um homem sábio. Não um homem cheio de conhecimento apenas. Não apenas um homem sábio pelas coisas que conhece nesse mundo. A Bíblia tem uma outra finalidade,
para mostrar o verdadeiro caminho da sabedoria ao homem. Porque o indouto pode ser muito mais sábio que um doutor que não conhece a palavra de Deus. Porque o indouto muitas vezes conhece os propósitos e o plano de Deus que lhe fará herdar a vida eterna. Enquanto um doutor que com toda a sua bagagem de conhecimento nesse mundo secular, talvez não tenha o verdadeiro conhecimento e não saiba qual caminho deve trilhar. O verdadeiro sábio ama a Deus e anda segundo os preceitos da sua palavra. Portanto, nós queremos enfatizar que cada um de nós deve alicerçar a nossa vida na Bíblia Sagrada. Ela é a nossa regra de fé. Ela é o manual da vida cristã. É ela quem vai nortear o nosso caminho. Estudamos na lição de número 1 que a Bíblia Sagrada é a nossa única fonte de autoridade. Somente ela pode nos conduzir ao caminho perfeito, porque só ela tem a verdadeira verdade. Segundo, nós queremos esclarecer que Deus é a fonte dessa sabedoria. E em terceiro, mostrar que o salvo em Cristo deve viver com sabedoria e prudência. Então vamos lá. A Bíblia é um alicerce para a vida. A palavra de Deus, na verdade, é o alicerce. É importante ressaltar que a Bíblia Sagrada é a infalível revelação escrita, divinamente inspirada e que está em nossas mãos pelos propósitos eternos de Deus. Vejamos isso em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e também em Apocalipse, capítulo 1, versículo de número 1. Quem ouve e coloca em prática a palavra de Deus é comparado aqui a uma pessoa prudente, cuja casa é alicerçada na rocha, conforme está lá em Marcos 7, 24. Aquele que estrutura sua casa sobre a rocha, que é Cristo, através da palavra de Deus, pode vir ventos, chuvas, tempestades, ela pode até balançar, mas ela não vai cair. Enquanto o tolo que fabrica sua casa sobre areia, que não tem alicerce, é um local de fácil penetração, qualquer vento, qualquer tempestade, qualquer chuva, a destrói e a leva. Assim é aquele que observa a palavra de Deus. Estará firme sobre a rocha, a sua casa jamais cairá, porque esta palavra é a palavra de Deus, que é o alicerce da vida cristã. Em síntese, a síntese desse grande ensinamento é que nem as crises das nossas vidas, nem a eternidade poderá abalar quem está firmado em Cristo através da sua palavra. A casa simboliza a nossa estadia nesse mundo. E muitas vezes nós somos apedrejados, muitas vezes nós somos perseguidos, muitas vezes tentam nos assaltar, tirar-nos aquilo que nós temos, muitas vezes tiram o nosso sossego, a nossa saúde, as nossas emoções são abaladas. Mas aquele que está firme na rocha, que é Cristo, que é esta palavra verdadeira, né, que é o alicerce para a nossa vida, jamais será destruído. Porque a nossa segurança não está nas nossas próprias forças humanas, mas está na força que vem de Deus, através da sua palavra. Nós também temos aqui que a Bíblia é alicerce para a nossa vida, porque ela é luz para o nosso caminho. Nós já vimos isso lá no Salmo 119, versículo 105, que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Segundo os historiadores, quando os peregrinos caminhavam pelas estradas difíceis e cheias de pedras, cheias de buracos e imperfeições, eles colocavam as lâmpadas próximas a seus pés e ela ia iluminando o caminho por onde eles deviam andar, para que não tropeçasse com o pé em pedra, nem pisasse desavisadamente em lugares escorregadios, para que não viesse a ter
malefícios maiores para o seu próprio corpo físico. Assim é a palavra de Deus. Ela, quando ilumina o nosso caminho, jamais nós vamos tropeçar em alguns percalços que nos é colocado diante da nossa caminhada. Porque ela é luz que ilumina e mostra o caminho em que nós devemos andar. Pedro fala que como uma luz, esta palavra é como uma luz que alumia em lugar escuro, lá em 2 Pedro capítulo 1, versículo 19. Quer dizer que a luz das Escrituras dissipa a escuridão espiritual e nos conduz com segurança pelo caminho da vida eterna. Por mais tempestuosa que seja as ligações que nós temos com esta vida e com muitos homens não temente a Deus, mas quando nós estamos amparados pela luz da palavra, por mais que venham nos persuadir a fazer aquilo que não convém, a Bíblia Sagrada vai alertar-nos através da consciência e pela manifestação do Espírito, que nós devemos andar segundo aquilo que está escrito pela palavra de Deus. Tanto é que Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, lá em João, no capítulo 8, versículo 12. Quem está em Cristo jamais vai tropeçar nos deslizes que a vida proporciona, porque Cristo é a luz do mundo e se estamos em Cristo, não andaremos em treva. Outro ponto importante diante desse alicerce da nossa vida, a palavra de Deus ela é imutável. Como estudamos também na primeira lição, em 1600 anos, essa Bíblia foi escrita por 40 homens diferentes, em situações diferentes, com temperamentos diferentes, com posições sociais diferentes, em lugares diferentes. No entanto, a Bíblia Sagrada, ela não tem variação. A mesma palavra que serviu aos nossos antepassados, tanto no Antigo como no início da Igreja Primitiva, ou durante até a época medieval. É a mesma palavra que nós temos hoje e que ela não tem modificação, que ela produz o mesmo efeito que produzia nos homens ou nos nossos primeiros pais, porque é a mesma palavra que age no nosso coração, agia também nos corações dos homens que viveram antigamente. A palavra de Deus, ela é a autoridade final da nossa fé e prática. Por isso nós podemos confiar nela e saber que ela só vai nos dirigir pelo caminho correto, pela vontade de Deus que é proposta em nossa vida. Portanto, querido amigo, os valores cristãos são permanentes, pois a fonte de autoridade é permanente, ou seja, ela não muda, não muda, não muda. Aquilo que era pecado no princípio é pecado hoje. A sociedade contorce, a sociedade quer se adaptar à sua cultura, você quer se adaptar aos seus conceitos e fazer segundo as suas ideologias. Mas a palavra de Deus continua sendo palavra de Deus. E aquilo que era pecado há 3, 4 mil anos atrás continua sendo pecado hoje. E o caminho da salvação, que era manifesto aos homens há 4 mil anos atrás, 3 mil anos atrás, é manifesto hoje. E ele sempre vai apontar diretamente para Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ponto de número 2. A Bíblia nos torna pessoas sábias. Temos aqui uma palavra no hebraico para sabedoria, que é romã. E ambas palavras, ou seja, no grego é sofia, e essas ambas palavras têm o sentido de habilidade, experiência e qualidade de quem é sábio. Né? Então, o que é ser sábio? O que é ter sabedoria? Né? É ter experiência, é ter habilidade, é entender o que você deve saber em meio às situações da sua vida? Sim. Conhecimento a gente adquire através dos bancos escolares, através de livros, através da experiência
da vida de outros e através dos nossos olhares, do conhecimento, nós alcançamos aí algo que vai nos fazer conhecer a respeito de determinado assunto que devemos procurar. Porém, a sabedoria não é conhecimento. A sabedoria é pegar o conhecimento e colocá-lo em prática. Nós temos muitas pessoas que têm muito conhecimento, leem livros, têm doutorados, têm mestrados, têm pós-doutorados, né? Têm muito conhecimento, mas muitas vezes não conseguem colocar em prática aquilo que aprendeu. Pessoas que fizeram, por exemplo, curso de economia, sabem tudo de economia, têm livros, mas a sua vida ela é toda atrapalhada com relação à vida financeira. Porque ela, apesar de ter muito conhecimento, não consegue colocar em prática. Esta prática desse conhecimento é a sabedoria. E a Bíblia vai nos dizer, lá no Antigo Testamento, principalmente no livro de Provérbios, de Cantares, né, como o homem deve ser sábio. No Novo Testamento, nós temos um livro de sabedoria também, que é o livro de Tiago. É como nós devemos nos comportar na nossa vida cristã. É esta sabedoria que Deus quer nos dar. E esta sabedoria vai nos reunir, que reúne o conhecimento da verdade, através da nossa vida cristã diária, dos experimentos diários. Então, nós tendo conhecimento da verdade de Deus, nós vamos pedir a Deus sabedoria, como o próprio Tiago diz, né? Se alguém não tem sabedoria, peça a Deus que Ele dá a todos, né? Para que possa, através do conhecimento da sua vontade, colocar em prática na sua vida aquilo que é reto, para fazer aquilo que é certo. E a Bíblia, como lâmpada para os nossos pés, vai iluminando os nossos caminhos para que nós palmilhemos em terra próspera e boa, para que não tropecemos com nenhum dos nossos pés em pedra, para que não venhamos a deslizar ou a escorregar e ficar assentados na beira do caminho. É essa sabedoria que Deus quer nos dar através da sua palavra. Agora, da onde vem a sabedoria? Né? A fonte é o eterno Deus. Aliás, é um atributo do próprio Deus. Né? Deus é sábio. Deus sabe todas as coisas. Ele sabe tanto no conhecimento quanto na prática. Deus é o ser completo. E essa sabedoria Ele quer transmitir a nós. E essa sabedoria divina, ela é inescrutável. Ou seja, nós jamais poderemos conhecer toda a sabedoria de Deus. Porém, a nós, como atributo, Ele nos dá para que nós também sejamos sábios na nossa vida cristã. Aliás, somos seus filhos e somos co-participantes desta herança, e essa sabedoria é dada a nós pela sua bondade, graça e misericórdia. Por isso, nesse sentido, queridos, todos que vivem de acordo com os preceitos da palavra de Deus são considerados pessoas sábias. Outro fato também que a Bíblia nos proporciona, né, e nos torna pessoas sábias, é o temor a Deus. A Bíblia mesmo fala, né, que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Isso não significa que nós temos que ter medo de Deus, não é isso. O temor ao Senhor é ter a reverência, é ter a adoração, saber o nosso comportamento diante dele, é respeitar a sua palavra e a sua posição, é não questionar segundo os métodos e meios que ele trabalha na nossa vida, é ter temor do Senhor, é saber que ele tem o controle de todas as coisas e podermos despejar nas palmas das suas mãos a nossa vida para que ele faça segundo o seu querer e segundo a sua vontade. É confiar, é temer ao Senhor e andar nos seus preceitos. Em contraste disso, tá? Os que rejeitam o Senhor e a sua palavra vão permanecer em eterna ignorância e vão morrer em ignorância e não vão conhecer o verdadeiro Senhor.
quais são os benefícios dessa sabedoria? O salmista declara que o ato de meditar na palavra de Deus o tornou mais sábios que todos que estavam à sua volta. Está lá em Salmos, capítulo 119, versículo 98, até o versículo de número 100. Ou seja, o fato de nós meditarmos, estudarmos a palavra de Deus, estarmos com ela em todo momento no nosso coração, nos faz ser sábios mais do que aqueles que estão à nossa volta. Salomão também, lá em Provérbios capítulo 9, versículo 12, declara que o ato de meditar na palavra de Deus o tornou mais sábio, ou melhor, Salomão assegura que as pessoas sábias têm muitos benefícios, no Provérbios 9, 12. Dentre eles acumula conhecimento, ganhar almas, tornar-se próspero, exercer o domínio próprio e outros benefícios que está descrito lá no livro de Provérbios, vai nos proporcionar quando nós entendemos que a palavra de Deus é aquela que deve nortear a nossa vida. Se assim fazemos, seremos sábios e viveremos de forma sábia. Terceiro ponto, e para encerrarmos a questão da lição de número 6, que a Bíblia é como um guia para a nossa vida. A Bíblia e a prudência para a vida. Veja só. O que é prudência? O dicionário Wycliffe esclarece que o termo hebraico arum é usado no sentido positivo para identificar uma pessoa sensata. Então, prudência já nos leva diretamente a entender que quem é prudente é uma pessoa bastante sensata, que usa o bom senso, que em meios às circunstâncias da sua vida, ele vai analisar o seu contexto e vai tomar uma decisão correta, porque ele tem um bom senso para poder analisar aquilo que é certo e aquilo que é errado. Tá? Outro fato também que vai nos dizer a respeito da prudência é que o objetivo disso é que nós possamos tomar uma decisão inteligente para proporcionar o melhor ganho possível ou a menor perca possível. Tá? Então, o bom senso vai nos direcionar, através da prudência, né, como devemos proceder. Em termos gerais, a prudência é a virtude ou é o poder que nós temos que evita ações temerárias. Fazer tudo de uma forma estabanada. Não pensar nas consequências que isso poderá trazer de uma ação que tomamos na vida. Fazer impensadamente, não meditar nas decisões. Isso são coisas que pessoas insensatas fazem. Porém, aquele que tem um bom senso, ele vai agir de tal forma que vai proporcionar que as suas ações sejam prudentes para que possa alcançar os melhores resultados. Por isso, a cautela e o bom senso vai fazer uma pessoa discernir o caminho em que ela deve palmilhar. E isso está escrito na Bíblia Sagrada há muito tempo. Está lá em Deuteronômio, no capítulo 30, versículo 19, e também no Novo Testamento, em Lucas, no capítulo 10, versículo 42. Tá? Então, tudo que precisamos, por isso a Bíblia, ela é o caminho, o mapa da nossa vida, porque ela vai nos instruir sempre a agirmos com bom senso e com muita prudência. A prudência dos justos, para encerrarmos. A pregação de João Batista tinha como finalidade converter os rebeldes à prudência dos justos. Veja só, nesse sentido, a mensagem da salvação em Cristo não apenas restaura o pecador, mas também faz-o andar por veredas de retidão. Quando João Batista pregava lá no deserto, dizia: arrependei-vos que é chegado o reino de Deus. E a outra mensagem, ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele afirma: eu não sou digno nem de amarrar as suas as suas sandálias, melhor dizendo. Porque via em Cristo, enxergava em Cristo a sabedoria
presente. E quando o homem anda nessa sabedoria, quando os rebeldes se convertem à palavra, ele passa a andar na prudência dos justos, para viver aquilo que é reto, porque a sabedoria foi manifesta entre os homens. Paulo declara também que a graça de Deus nos traz sabedoria e prudência. Está lá em Efésios capítulo 1, versículo 8. Então, tudo isso nos direciona que essa prudência provém do próprio Deus através da manifestação da palavra de Deus. E quais são os benefícios desta prudência? Vejamos aqui, ela vai nos produzir vários benefícios quando nós sabemos ter bom senso na hora de lidar com as coisas que nos envolvem. Primeiro, ela vai produzir em nós o autocontrole, para não revidar ofensas. Isso está lá em Provérbios 12, 16. Ainda em Provérbios 12, 23, ele vai dizer que a prudência vai nos fazer humilde para não exibir conhecimento, por exemplo, né? Nos fazer nos exaltar por aquilo que sabemos. Vamos ver também em Provérbios 13, versículo 16, que a prudência vai fazer com que nós tomamos as decisões mais corretas para a nossa vida. Vamos ver em Provérbios 14, 15, que antes de agir, nós precisamos analisar por que ou por quem estamos sendo influenciados, para não tomarmos decisão errada. Provérbios 14, 35 vai nos dizer que a prudência faz nos alcançar boa reputação e alta posição. Ainda mais, vai nos falar que a sujeição ao aprendizado e a correção nos fazem mais sábios, através da prudência. E vai nos dizer lá em Provérbios 22, 3, que a prudência vai nos fazer desviar do perigo com soluções antecipadas. Veja só, a Bíblia é rica, a Bíblia é fantástica. Ela nos ensina como andarmos uma vida verdadeiramente cristã. Por isso, a palavra de Deus jamais pode se apartar de cada um de nós. Vivamos esta vida e saibamos que temos um autocontrole, que é a palavra de Deus, que nos ajuda a caminhar. É ela quem dirige os nossos passos, é ela quem revigora a nossa vida, é ela quem nos traz o conhecimento da verdade e é ela que nos leva ao encontro de Deus. Vivamos a nossa vida hoje, como se Cristo voltasse ainda hoje. Deus te abençoe, até a próxima aula em Cristo Jesus, se assim Ele nos permitir. Amém.